sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. E aí, turma, beleza? Bom, então essa videoaula a gente vai entender o processo de transformação do planeta Terra. Já imaginaram que isso daqui há bilhões de anos atrás era o planeta Terra? Essa bola de fogo? Renan, que loucura! Realmente, pessoal, como que essa bola de fogo chegou aí a este formato que nós conhecemos atualmente? Esse tema de videoaula hoje, né, está lá na página 131 do nosso livro, o Ambiente Terrestre e alguma de suas transformações. A gente já entendeu aí bastante sobre o processo de evolução de alguns animais, né, dos fósseis, até da espécie humana, né, mas e do planeta Terra? Bom, para alcançar o nível de evolução no qual encontra-se o planeta Terra hoje, foi preciso milhões de anos para que este se configurasse e pudesse oferecer condições para o desenvolvimento da vida. Não entendi, Renan. Bom, o planeta Terra, pessoal, né? Claro, também em vários tipos de estudos. Estudos fósseis auxiliam para datar, para dar essas datas, e também estudos astronômicos, estudos da astronomia, tá? Agências, né, principalmente a NASA, agências espaciais de outros países, né, inclusive do Brasil, estudam as estrelas, né, o comportamento de outros planetas, como que é a sua formação, como que eles são. E vários desses estudos, né, vão levantando hipótese aí para uma possível data, né, e aos planetas, não só o planeta Terra, mas como todos os outros estrelas e outros planetas, outros astros que compõem o sistema solar. Sol, Júpiter, Terra, Vênus, né, entre os outros. A soma-se de todos esses estudos, estudos fósseis e estudos ligados à astronomia, né, datam essa idade de 4,5 a 5, não milhões, mas bilhões. A gente já viu essa data, tá? Mas é só reforçando. Então, o planeta Terra, tá, existe há 4,5 bilhões de anos, tá? Ele existe há 4,5 bilhões de anos, pessoal. É muita coisa. E, novamente lembrando, não foi um estudo que definiu só. Não, pelo contrário. São vários estudos que vêm sendo feitos há centenas de anos, tá? Tentando levantar a data aí do planeta Terra e de outros astros aí do sistema solar. Ao longo da formação do planeta Terra, já possui diferentes características em consistência e principalmente em sua temperatura, em sua consistência interna e sua temperatura. Houve períodos com temperaturas extremamente elevadas e supostamente o planeta Terra passou por um processo de glaciações, temperaturas baixíssimas. Então isso daí é um ciclo que acontece, pessoal, tá? Épocas de temperaturas extremamente elevadas e períodos de glaciação. É claro que não acontecem de 10 em 10 anos, 100 em 100. Isso de centenas de milhões de anos, já que o planeta Terra não tem milhões de anos de idade. É bilhões, 4 bilhões de anos. Então, aí a gente vai tentar fazer uma retrospectiva, né? Umas etapas, tá? De como que foi esse processo de crescimento, de desenvolvimento do planeta Terra, tá? São vários eventos que vão estar sendo destacados aqui, ó, em amarelo, tá? Então, primeiro evento, formação da Terra, aproximadamente 4,5. Pessoal, o número é de 4,5 bilhões a 5 bilhões de anos, tá? É uma média que eles fazem. Só que aí a gente vai utilizar, para tornar mais fácil, né, somente o 4,5 bilhões de anos, tá?
Nesse período, o planeta Terra era extremamente quente, equivalente a uma imensa bola de fogo, não abrigando nenhuma forma de vida, semelhante ao Sol, tá? E muitos pesquisadores dizem e defendem ainda que o Sol, muito provavelmente, vai se apagando ao longo do tempo, tá? Então, o Sol, o nosso Sol mesmo, o Sol representado no nosso sistema solar. Aí, né, passando os tempos, foi esfriando essa temperatura, foi diminuindo a intensidade de calor. Segundo evento, passado milhões de anos após a formação do planeta Terra, a Terra entrou em um processo de resfriamento gradativo. Aos poucos, essa alteração originou uma estreita camada de rocha em toda a Terra. Era muito, a temperatura muito alta, né? É, Era como se fosse um intenso vulcanismo, pessoal. Lava o tempo inteiro na Terra, era só lava, tá? Aí, à medida que a temperatura foi baixando, começou a resfriar, aquela lava começou a se transformar em rocha, tá? Aí, uma representação de como seria essa Terra primitiva, tá? Vários pesquisadores ainda dizem que ela sofria de intensas atividades aí, de meteoros, meteoritos caindo, que isso acarretava ainda mais esse processo de um clima extremamente quente, né, intensos vulcanismos, né, era pura lava. À medida que a temperatura ia baixando, né, a lava ia se transformando em uma rocha. Com as mudanças ocorridas na temperatura do planeta, que foi se resfriando, foi expelida no interior da Terra uma imensa quantidade de gases. Saiu gases e vapor de água que estavam dentro da Terra. Esse processo fez com que os gases formassem a atmosfera, mas não a atmosfera igual a gente vê hoje, tá? Era uma atmosfera extremamente com gases tóxicos, porque tinha muita erupção vulcânica ainda, né? Tinha muita. Era um clima muito diferente do clima atual. Então a atmosfera, né, criada aí esse terceiro evento, era bem diferente da atmosfera atual. E o vapor de água favoreceu o surgimento das primeiras precipitações, chuvas, mas bem de leves também. Ao longo do tempo de chuva, ocasionou a formação dos oceanos primitivos, que possuem cerca de 20 centímetros de profundidade. Então percebam que é um evento gerando outro. Terra quente começou a esfriar, né? Esfriando ali. Aí, à medida que esfriou, começou a criar rocha, né? Começou a criar rocha ali, solidificando as rochas, os gases saindo de dentro da Terra, né? Foram para uma pseudo, uma quase atmosfera, começando aí, ó, um ciclo da chuva, tá? Então, aqueles gases iam para a atmosfera, condensavam e caíam, choviam e acumulavam onde? Nas rochas que já estavam sendo formadas. Então estava começando ali, né, a formar algo muito parecido de hoje, tá? Em uma pequena escala, tanto que os oceanos primitivos aí, né, possuem cerca de 20 centímetros de profundidade. Vejam só. Aí um próximo passo, né, um quarto evento, a formação dos oceanos foi fundamental, né, para o surgimento da vida no planeta, pois a origem da vida veio dos seres aquáticos. Os primeiros seres vivos, pessoal, surgiram na água, tá? Dessa forma, surgiram primeiramente no planeta Terra as bactérias e as algas, além de micro-organismos, isso há cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos. Então, olha só, 4,5 bilhões de anos idade da Terra. Então, a Terra ficou 1 bilhão de anos, né? 1 bilhão de anos sem ser vivo nenhum. Esse raciocínio a gente já tinha feito na última videoaula. A partir daí, né, essas primeiras formas de vida, né, que surgiu há 3,5 bilhões de anos, eles foram aí se modificando, foram se tornando mais especializados.
surgindo aí, tá? Alguns invertebrados, porque antes era só micro-organismo, tá? Agora começou a surgir um pouquinho de alguns invertebrados, algumas medusas, uns trilobitas, que é esses bichinhos estranhos aí, alguns caracóis e algumas estrelas do mar. Lembra que eu disse que a vida surgiu na água? Então, os primeiros invertebrados, os primeiros animais foram invertebrados. São esses aí, ó, as medusas, os trilobitas, os caracóis e estrelas do mar. Depois, né, pouco tempo depois, algumas espécies de plantas marinhas desenvolveram a capacidade de se adaptar fora do ambiente aquático, migrando para áreas continentais, dando origem às primeiras plantas terrestres. Então imagina só, pessoal, né? As plantas que também eram marinhas no mar, né, começam a sobreviver no ambiente terrestre, tá? E elas já faziam fotossíntese. Então lembra daquela atmosfera que a gente disse no início da aula, né, que era cheia de gases, uma atmosfera bem diferente da atual? O que acontece a partir de agora? Tem planta na Terra fazendo fotossíntese, produzindo oxigênio. Boom! Diversidade. Agora começa a acontecer um tanto de coisa diferente, pois na atmosfera já está tendo uma mais disponibilidade de oxigênio. Os animais terrestres tiveram a sua origem a partir do momento que algumas espécies de peixes saíram da água, dando origem também aos anfíbios e posteriormente aos répteis. Houve um tempo no qual o planeta Terra ficou povoado por grandes répteis denominados dinossauros. Nessa terra aí, né, nessa época, né, já tinha oxigênio pra caramba, né, na atmosfera. Já era algo muito próximo do que nós vemos atualmente. Esse ficou caracterizado como período Jurássico, né? O período Permiano deu origem às plantas, com as flores e os mamíferos, e os grandes répteis depois foram extintos, né, há aproximadamente aí 70 milhões de anos atrás. 65 milhões de anos atrás, ó, já está chegando. Teve início a formação das grandes cadeias de montanha, como o Himalaia, os Alpes, né? Os animais, como os mamíferos e as aves, proliferaram por todo o planeta. A atmosfera já possuía as mesmas características atuais. Muita disponibilidade de oxigênio, né? Várias espécies de mamíferos, aves, répteis, peixes, anfíbios, tudo muito próximo do que nós vemos atualmente. Então percebam que essa capacidade das plantas terem ido para o ambiente terrestre possibilitou aí a maior diversidade de espécies no planeta Terra. Se as plantas não tivessem ido aí não tivessem conquistado o ambiente terrestre, né? Ou não, se as plantas nem tivessem surgido, não ia ter ser vivo nenhum, porque os seres vivos só surgiram posteriormente às plantas, porque eram elas que retinham a energia do sol para fazer a fotossíntese, liberando o oxigênio, que é extremamente importante para todos os seres vivos. Há aproximadamente 4 milhões de anos, ó, já bem recente, surgiram os ancestrais dos seres humanos. O planeta, a partir daí, então, entrou num período muito frio, ocasionado pelo crescimento das geleiras. No entanto, há 11 mil anos atrás, as geleiras se fixaram nas zonas polares. Houve alguns períodos aí de glaciação, né, como a gente já falou. Baixava muito a temperatura, né, só que ela voltava normalmente. Em aproximadamente 11 mil anos, as geleiras, né, se fixaram aí nos dois polos, norte e sul, porque em relação à posição do planeta Terra ao Sol, é o lugar que tem menos disponibilidade de luz, mais sombra, né? Vai pouca luz, então a temperatura ali realmente vai ficar um pouquinho mais baixa, tudo bem? Aí então mostrando as características do planeta Terra atual, é o que a gente conhece, as camadas aí internas, o núcleo, o manto, cavidade a camada mediana e a crosta terrestre, tá? E a parte da atmosfera, né? Tem a troposfera, estratosfera, mesosfera,
termosfera e exosfera, tá? São as camadas de atmosfera, as camadas da nossa atmosfera atual, formando aí, né, o planeta Terra como a gente já conhece, tá? Por longo tempo. Uma curiosidade, pessoal, também é que o processo de formação da Lua, vários pesquisadores, cientistas dizem que ela foi formada por um evento catastrófico, né, de um meteoro enorme, né? Muitos dizem que foi uma colisão planetária, ou seja, quase um outro planeta colidindo com a Terra, tá? Ela colidiu com a Terra, tá? Há muito tempo atrás, e depois do impacto, parte da massa, né, deste outro astro que caiu, começou a ficar orbitando o planeta Terra, tá? Então foi um evento acaso, pessoal, tá? Caiu, né, colidiu com a Terra, ele se desmanchou em vários pedaços. É claro que como o planeta Terra era muito maior, ele teve um dano maior, né? E quebrou em vários pedaços e ficou orbitando o planeta Terra, tá? Ficou orbitando ali, formando ao longo do tempo a Lua, né, que a gente já conhece. Para entender um pouquinho mais, né, ler um pouquinho mais, podem entrar, pesquisar aí, ó, tá? E ler o artigo completo, tá bom? Essa revista super abriu, muito interessante a matéria sobre o surgimento da Lua. Façam as páginas 131 e 133, tá? Mas essas 5 questões para a gente corrigir depois. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.